Olá, meus irmãos, amados e queridos inscritos no canal, vocês que chegaram, vocês que ainda vão chegar, receba meu carinho, meu abraço fraterno em Cristo, que Deus vos abençoe, a você, sua família, seu trabalho, sua vida profissional, conjugal, espiritual, financeira, que Deus possa estar nesse momento te abençoando com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Amados e queridos irmãos, uma alegria muito grande poder falar com vocês mais uma vez. Não esqueçam de comentar, compartilhar, divulgar e positivar este canal que tem o intuito de levar a mensagem do Evangelho de Cristo, a paz interior e a paz ao lar de vocês e às suas vidas. Que Deus vos abençoe em Cristo. Chegamos a 500 inscritos, estamos felizes com Deus e temos algumas novidades que prometemos aos irmãos que já vamos estar cumprindo nessa semana. Amados, a Bíblia em Foco neste dia vai comentar e falar a respeito de um vídeo que está circulando muito na internet, lembrando mais uma vez que não é um comentário calunioso, que não vai tratar de calúnia nem de difamação e nem tampouco de mensagem de condenação, mas sim de admoestação, orientação e que sirva para nós de exemplo, para que não venhamos incorrermos e cairmos nas mesmas tentações de errarmos nesta última hora. Não somos perfeitos, mas devemos estar vigilantes 24 horas por dia para nós conseguir estarmos preparados para aquele dia que é o grande e terrível dia do Senhor, quando Ele virá nos céus, ao ressoar da última trombeta, no alarido dos arcanjos descendo para nos buscar a sua amada igreja. Amados, sem delonga, para nós ganharmos tempo, vamos falar sobre o vídeo que está circulando na internet, que nenhuma das mensagens do pastor Júnior Trovão. Bem, eu não tenho nada a falar mal pastor Júnior Trovão, não o conheço pessoalmente, mas o conheço pela sua história ministerial e a forma que ele começou a aparecer no cenário do Evangelho. Apareceu pregando mensagens duríssimas, mensagens duras, o que eu também não sou contra, se for uma mensagem que o pregador traga consigo a essência daquilo que ele prega, vivendo no seu dia a dia, não tem nada contra. O que eu não sou muito a favor, mas também entenda, porque eu não quero comentar em cada palavra do meu vídeo, pegar essa palavra para tecer comentários contrários. O que eu não sou muito contra é o ronco dos pregadores, e também não sou, se a voz veio de berço, eu aceito, dou glória a Deus, porque Deus dá a cada um a voz. Mas se é uma voz forjada, criada, eu já fico meio preocupado. E se a voz é original e Deus o deu, glória a Deus por isso, por ser uma voz forte. Mas os irmãos que deram esse apelido, esse codinome, não precisava. Mas amém, trovão. Trovão é a voz de algo que é projetado nos céus, quando vem as tempestades, que vem acompanhado de relâmpagos e de manifestação de Deus. Então essa palavra é bastante forte, trovão. Se as pessoas se sentiram bem em apelidá-lo assim, eu fico preocupado, e se ele se sente confortável e bem por ser chamado de trovão e até meio que fica meio, digamos assim, entrando no campo da exaltação, também me traz preocupação. Essas coisas não contribuem em nada para o Evangelho. Mas não é isso que está em pauta. O que está em pauta é um vídeo em que ele está pregando. Está circulando bastante na internet, porque hoje em dia todos nós pregadores temos os nossos vídeos. E uma vez que nós temos os nossos vídeos vai ser comentado e falado. Então cabe a nós ter uma preocupação muito grande naquilo que nós estamos fazendo e falando, dialogando. O que me chamou a atenção foi um jovem profeta que se levantou em uma cidade onde o pastor Júnior Trovão estava pregando, e lhes trouxe uma mensagem condenatória
uma mensagem de acusação, em que nessa mensagem Deus estava tratando com a vida do pastor Júnior Trovão, relacionada a pecado. E o pastor Júnior Trovão, recém tinha assumido o altar, estava se dirigindo para a introdução da sua fala para começar a pregar, quando esse jovem profeta se levanta e ministra a ele uma mensagem de condenação, uma mensagem de admoestação muito profunda. E na mensagem o rapaz faz citações de que Deus estava tratando muito sério com o pastor Júnior Trovão, que estava ali abrindo a sepultura e que estava que já tinha chegado no limiar de Deus, ou que Deus tinha a tratar com ele, e que o Brasil saberia da queda do pastor Júnior Trovão, e que Deus iria sim tirar ele e muitos outros de cena no Brasil, para que o Brasil soubesse que Deus era Deus que fala e cumpre com aquilo que fala. Pois bem, meus amados irmãos, vejo dois problemas sérios demais aqui. Primeiro problema que eu vejo aqui é que destruíram o culto. O culto acabou. Aquele culto, na minha forma de pensar, que sempre pelejei, onde trabalhei, cuidei, presidi igreja, sempre cuidei e pelejei com a ordem do culto, pela ordem do culto. Então aquele culto acabou. Aquele culto se transformou num culto de preocupações, de condenações, de comentários e de escândalo para o meio evangélico. Por quê? Porque aquele culto e aquela igreja certamente não tinha pastor nem direção. Vocês até podem me condenar e dizer que eu não quero que Deus fale. Não, não é isso. Deus pode falar e Deus fala. Fala como Ele quer, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, e tudo isso eu entendo. Mas o que eu não entendo é a forma de atuação de parar com o andamento do culto. Outra coisa da parte do moço foi uma falta de respeito muito grande ele interferir o pregador na introdução da mensagem. Eu sei que eu vou ser questionado no que eu vou falar. Não estou contra a mensagem dele e nem contra o que Deus quer falar, mas contra o que fizeram com o culto e o escândalo e o prejuízo que trouxe aquele culto para o meio evangélico no Brasil todo e fora do Brasil, pois Júnior Trovão é conhecido mundialmente. Então, e não é porque ele é conhecido mundialmente que não pode ser apontado seu pecado, sua falha, se é que tem pecado. Mas o que me preocupou foi o rapaz sem conhecimento parar o culto e ministrar aquela palavra. Se poderia ter sido entregado em um lugar no final do culto ali, poderia ter sido falado, se era para o bem da igreja, para o bem da obra, poderia ter sido falado para o Júnior Trovão pessoalmente, né? E aí alguém vai dizer, não, mas é que daí o mundo não ia saber, mas o Brasil não precisa saber de coisas que deve ser tratado entre a pessoa e Deus, entre a pessoa que recebeu a mensagem profética e o próprio pessoa que está sendo direcionada à mensagem profética. Mas amém. Então o que eu entendo aqui? Aquela mensagem ela trazia um cunho espiritual muito forte. Não estou aqui para duvidar que era ou não era de Deus. Se aquela mensagem era de Deus, ela vai se cumprir. E não é por o Júnior Trovão ser um pregador conhecido internacionalmente que Deus não pode falar. Claro que pode. Mas eu quero falar com relação ao culto. O culto acabou. Quem é que ia conseguir cultuar num culto como aquele? Percebi que meia igreja ficou a favor do pastor Trovão e meia igreja ficou a favor do profeta. Então há uma certa identidade real em cada uma das falas. Quando ele profetiza, o pastor Júnior Trovão rebate a profecia do rapaz, dizendo que se o profeta fosse profeta, deveria apontar o pecado dele pessoalmente e falar para ele pessoalmente, e que se fosse verdade a mensagem, o profeta ele ia morrer, e se a mensagem não fosse real e verdadeira, o profeta iria morrer, a sepultura ia se inverter. Quer dizer, houve um embate com relação àquilo que foi profetizado, não houve uma aceitação de ambas as partes ali. O que eu quero dizer com isso aos irmãos? Que nós nos tornamos às vezes insensíveis à voz de Deus e que às vezes a nossa posição nos impede de ouvir a voz do Senhor. Independente de ser pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, cantor famoso, quem quer que seja, pastor, presidente, teólogo, pensador,
Quando Deus fala e ele está errado, ele tem que assumir os seus erros e descer do pedestal, descer do altar, parar de pregar por um tempo, se restaurar, assumir as suas falhas. E isto é evangelho, isto é perdão, é reconhecimento. Deus perdoa, e cair, qualquer um pode cair a qualquer momento, independente da sua posição, do seu cargo e da sua hierarquia, ele pode cair. Mas a virtude de um homem caído é reconhecer aonde ele caiu e as suas falhas e se reerguer dali. Pois bem, mas vamos um pouquinho à frente. Depois da mensagem profética, o que eu aprendo? Eu aprendo que não houve reconhecimento de ambas as partes. Nenhum morreu e nem o outro. E alguém pode perguntar, mas irmão, se a profecia era de Deus, por que o fulano não morreu rapidamente? Olha, irmãos, vamos ser maduros e espirituais. A profecia, sendo ou não de Deus, não é necessariamente, é óbvio que o pastor Júnior Trovão ia ter que morrer, porque nem sempre uma profecia que é direcionada a alguém, no tempo da graça que nós estamos vivendo, Deus não tem prazer de matar ninguém fisicamente e lançar dentro de uma sepultura. Como é que tem crente que acredita nisso? Nós estamos vivendo o tempo da graça, é mais provavelmente que você morra espiritualmente aos poucos do que você morrer fisicamente. Você está entendendo? Então, não invalida a profecia ele não ter morrido e nem valida a profecia ele ter vivido. Você entende? Não deixa de ser a profecia ele morrendo ou não. A profecia pode ser verdadeira mesmo ele não morrendo. Deus pode, no decorrer do percurso, tirar a pessoa dali. Você está entendendo? Então tem gente que quando ele profetizou, achou que se a profecia fosse de Deus, ficaram esperando, contando os dias, que ele tinha que tombar ele ou o profeta. Vocês estão enganados. Nenhum nem outro, porque Deus não trabalha assim. A morte dele não invalidaria a profecia e também a vida dele não invalida a profecia. Ele pode continuar vivendo, pregando, andando e a profecia ser válida, ser de Deus. Vocês estão entendendo? Então o que eu quero dizer, ninguém está aqui para analisar se a profecia foi de Deus ou se a profecia não foi de Deus. Se o Júnior Trovão está em pecado ou se ele não está em pecado. O que eu quero dizer é que uma pessoa quando se levanta para profetizar algo daquele teor, ele tem que ter muita sabedoria e temor de Deus para direcionar tais palavras. Você entendeu? Porque é uma profecia de condenação, de julgamento. É uma profecia que traz preocupação na casa do pregador, para o pregador, traz uma preocupação para a vida da igreja, enfim, para o ministério. Então, se aquela profecia não for de Deus, é uma ignorância tremenda da parte de um profeta que se levanta para profetizar algo que vai parar o ministério de alguém que está 100% com Deus. Você entendeu? Então aquilo ali é polêmico, aquilo ali trouxe um prejuízo muito grande para o Evangelho. Se aquela profecia ela vem de Deus, para a vida do pastor Júnior Trovão ficou muito complicado seguir em frente. Se ela não é de Deus, muitas pessoas vão desacreditar no ministério dele. É óbvio que não vai o fazer parar, porque Deus sabe de todas as coisas. E se esse profeta profetizou de Deus e foi ignorado e rejeitado, tudo está diante de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, para nós encerrarmos o vídeo. Houve sim imaturidade de ambas as partes. Talvez o profeta devia ter vigiado mais para entregar sua mensagem profética. Paulo não aconselha assim nas igrejas por onde ele pregou e por onde ele ensinou. Ele aconselhou os profetas profetizarem na autoridade do Espírito, com ordem, com decência, analisar as profecias que ia entregar e profetizar. Cada um no tempo determinado, em ordem, para que o culto não fosse um culto desordeiro. Outros sim, mensagens que expõem determinadas coisas, eu acredito para mim que deveria ser um pouco administrada. Falta um pouco de conhecimento da parte de pessoas. Hoje em dia todo mundo quer expor pecado de todo mundo. E aí tem que cuidar, porque assim como tem profecias e revelações errôneas no sentido de direcionar uma bênção para uma pessoa, pode ter profecias que o espírito do homem está inspirando uma carnalidade, falando condenações para os outros. Não é porque é uma profecia do campo espiritual, moral, que ela não possa também estar errada, como muitas profetadas e revelações da última hora. Agora é claro que tem muita gente
que está brincando com o Evangelho, que está brincando com as coisas de Deus nessa última hora e que não está levando o Evangelho a sério. E eu não duvido que Deus possa, nessa última hora, começar a levantar pessoas simples para exortar e orientar pessoas do alto escalão do Evangelho. Fica aí minha palavra. A igreja primitiva era a igreja ordeira, uma igreja que profetizava, que pregava, que tinha os dons espirituais, mas que sabia usar tudo com ordem e decência. E cabe a nós agora esperarmos em Deus, não fazermos julgamento precipitado, não ficar esperando a queda e a desgraça de nenhum dos pregadores, nenhum dos irmãos nesta última hora da igreja. Agora preste atenção no que foi dito. Não houve reconhecimento de ambas as partes. Vocês entenderam, meus irmãos? E eu quero dizer uma coisa. Tanta profecia para nada de reconhecimento, eu não vejo nem uma benevolência no meio disso tudo. Eu vejo, para ir nisso, no meio disso tudo é escândalo no meio do Evangelho. Eu vejo no meio disso tudo pessoas trazendo um grande prejuízo para a obra de Deus. E então nós devemos vigiar, nos tornarmos simples, humildes. Quanto mais nós crescermos, mais nós descermos, para que Deus possa afastar de nós todo tipo de cobiça, de tudo que é coisas articuladas no mundo espiritual que possa vir contra um grande pregador do Evangelho, porque que Deus livre nosso caminho de pessoas maldosas, de pessoas que são mal intencionadas e de pessoas que possam estar tramando no mundo oculto para destruir a imagem e o bom andamento da obra de Deus. Essa é minha fala, esse é o meu vídeo, dizendo que houve nessa passagem desta pregação do pastor Júnior Trovão, fiquei muito preocupado demais, e que Deus possa ter misericórdia, que Deus possa ter misericórdia, e que se verdadeiramente ele está sendo perseguido porque é um pregador que prega uma boa mensagem, como até tem pregado, a gente tem escutado, que Deus justifique ele, porque as justificativas humanas na última hora não têm sido justificativa divina. As pessoas têm se justificado e logo depois os seus erros têm sido expostos, até mesmo em redes sociais, as pessoas têm caído. Amados, que Deus possa ter misericórdia de nós e que nós venhamos nos retratar diante de Deus se nós tivermos errado, e que nós venhamos ter temor e nós mesmos abrirmos mão do ministério, não subirmos no altar, não fazermos nada para Deus, se nós não estivermos firmes com Deus. Que Deus abençoe, fique com Deus, positive nosso canal, ajude nos vídeos, compartilhe, fale, divulgue, que Deus te abençoe. Voltamos no próximo vídeo, conversando e falando com todos vocês. Um abraço, fique com Deus.